Sou empreendedor desde os 21, tô com 37. Quando eu comecei, não tinha esse ecossistema que tem hoje. Então foi legal que eu errei pra caramba, quebrei com muito gosto. E daí essa iniciativa que deu certo por um tempo, depois não deu mais, ela me ensinou muita coisa. E daí eu fui para uma segunda startup, depois de voltar para o mercado, fiquei mais um tempo, voltei a empreender em 2011. Mas daí em 2011 eu já voltei, né, com aquela história que você já tomou umas raladas na canela, você já fica um pouquinho mais esperto. E aí em 2011 eu participei talvez do primeiro programa de aceleração que eu fico sabendo aí que existiu, que foi o do Felipe Matos, Startup Farm ali em 2011. Porra, acho que a experiência de ter passado pelo Startup Farm para mim foi muito legal, porque me conectou com esse mundo de empreendedorismo, de alto impacto, meio que nessa pegada de Silicon Valley. E ali eu comecei a pensar em empreender de uma forma diferente. E aí sim, não ir para as oportunidades que eu tinha até então, mas procurar de fato uma oportunidade boa para empreender. Mas em 2011 ainda estava empreendendo novamente, só que mais uma vez naquele segmento que eu tinha atuado por 10 anos, que era travel. Eu tinha uma agência de viagens online, daí voltei para trabalhar no mesmo segmento. Daí montei uma plataforma que seria meio que um booking.com de passeios, de serviços, Uhum. teatro, blá blá blá. Talvez numa versão 4.0 aí seria um ingresso, né, de hoje. E aí eu resolvi mudar de mercado. Só que nessa de mudar de mercado que eu atuava, eu não fui pro mercado que eu tinha uma afinidade, ou que eu gostava. Eu pensei, porra, eu preciso dar certo. Essa que é a realidade. Já tô chegando nos 3.0 aí, eu preciso fazer um game change na minha vida de verdade. E aí, velho, eu procurei a indústria que mais crescia. Dentro da indústria que mais crescia, eu procurei a área que era mais problemática, a pior de todas. Porra, a indústria que mais crescia era o e-commerce, ainda é, nos dias de hoje, e o segmento da indústria que mais pegava era a logística, porra. Daí, para dar um overview, assim, quando eu montei a B2 em 2013, os correios de cada 10 entregas, 8 eram feitos pelos correios. Hoje, cada 10 entrega, nem duas é feita pelos correios. Se a galera no Silicon Valley lá tá olhando para Same Delivery, daí tinha uma startup que na época era Instacart, fazendo um puta serviço animal ali de grocery e tal, aquela coisa de entrega em horas. Eu falei, isso é do cacete, porra, isso é do caramba. E aí, nesse meio tempo de pesquisar mercado, vi que a Amazon estava fazendo entrega no mesmo dia, o Google já estava fazendo alguns testes de entrega no mesmo dia. Eu falei, pô, isso aí vai pegar. E aí eu adotei aquela como a nossa ideia principal e fui pro mercado para validar. Eu botei um sitezinho vagabundo no ar. Vagabundo, cara. Era um site de plataforma pronta, tipo esses de Wix aí. Acho que nem tem mais esses caras. E aí eu botei um form de conversão lá e comecei a fazer um Google Adzinho daquilo e tal. Eu soltei, fiz um PR, saí em alguns dois blogs da época lá, que eram blogs de e-commerce, e-commerce news, saiu alguma coisa assim. E aí, dessa matéria, o Guilherme viu essa minha matéria, esse artigo, e foi no site preencher um lead. E, cara, eu olhava os leads de toda hora, tava lá. E aí apareceu dos caras, opa, caramba, deixa eu ver quem são esses caras. Por uma rede de varejo, pô, vamos ver o que esse cara quer falar. E aí entrei em contato com ele, ele contou a história, porra, saí do Magazine Luiza, sou um ex da Fit, tô montando aqui uma operação no interior para esses caras, os caras têm uma visão do caramba, apesar de serem super tradicionais aqui do varejo no interior, mas os caras têm uma visão do cacete. Quer conversar? Quero. Então vou marcar uma reunião com os caras, você vem. Aí começou assim, cara, de um lead que parecia que não ia dar em nada, porra, acreditei naquilo e fui pra cima, foi o primeiro cliente, tirou a gente do chão. Depois de quase um ano veio um cliente que era a Decathlon. Aí beleza, Decathlon, daí veio uns outros dois mais ou menos pequenos, porra, aí o terceiro cliente já foi a da Fit. Aí ajudou a gente a começar a tirar o nariz ali da água, começar a andar. Aí 2016 foi um ano legal, porque daí com a Dafit a gente fez um trabalho bem legal de divulgar que a gente estava no mercado com Dafit e tal. E aí começaram a vir outros clientes médios, aí a coisa foi começando a acontecer e tal. Mas foi assim, foi bem assim o começo. Aí eu alocava os entregadores na base do Savem Água, daí dizia assim, cara, eu vou abrir isso nas 12 cidades que a gente tá. Vamos começar por Ribeirão, aí depois vem Araraquara, vem São Carlos, vem Franca, e a gente foi indo. Nas cidades que eles iam falando vai virar, a gente ia. Recrutava motorista, botava na base e usava lá o nosso sisteminha, que era bem simplesinho na época, para fazer para ter os protocolos, na verdade, né? Depois a gente foi melhorando isso, aí foi virando baixo em tempo real, tal, mas o início foi bem simples. Ah, no ano seguinte, daí sim a gente foi atender e-commerce e teve que montar uma operação. A gente foi para dentro de uma operação de self-storage, que naquela época o self-storage também estava chegando aqui, estava começando a aparecer os primeiros self-storages aí na marginal, daqui e dali.
E aí eu cheguei nos caras e disseram, porra, mas a gente não opera esse modelo, a gente vende espaço para guardar mercadoria, produto. A gente nunca teve ninguém aqui dentro trabalhando, né? Aí eu falei, pô, mas eu vou ser o primeiro, vou ser meio disruptivo no seu modelo, que você depois pode escalar e se vender para tudo quanto é e-commerce, pô. O e-commerce está crescendo. Imagina você vendendo slots de operação para o pessoal ter o mini CDzinho deles aqui, vende essa ideia. Hoje essa é uma das vertentes mais exploradas pelo Good Storage, acredita? Então, assim, no começo a gente foi para dentro de um Good Storage, cara. E lá ele cedeu ele construiu, na verdade, um espaço um pouquinho maior do que era o habitual dele lá ter, e a gente botou nossa operação lá. Aí eu tava no cowork no início, tinha um cowork que a parte do escritório, que era mó galera, daí era eu, o marido da minha mulher, o filho da minha mãe, porra, todo mundo lá, mais um cara de marketing, começo de startup, é engraçado, né? Isso, porra, deixa eu falar aqui com o cara de vendas, é ele. Ô, eu preciso falar com o financeiro, segura aí, cara, beleza? E aí? Era assim. Daí a gente tava num cowork, aí começou a surgir essa necessidade de ter o cross-dock, pô, a gente já começou a ficar complexo, cara, com duas unidades de negócio, uma lá no cowork, na Paulista, e o outro lá na Marginal, dentro do self-storage. E aí, foi bem rápido essa passagem ali, daí já veio a da Fit já com volume, daí a gente já saiu do self-storage e foi para um espaço maior. Eu lembro que a gente estava com tanta vontade de crescer, cara, que quando entrou o primeiro cliente, foi os caras da Decathlon, porra, a gente vendeu quase que o Brasil inteiro. Onde você tá? Ah, a gente entrega São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, a gente entrega Paraná, Santa Catarina, tudo, vamos. Porra, e daí chegou os primeiros dias de coleta, cara, aquilo foi virando uma montanha. E, pô, a gente não tinha capacidade para operacionalizar aquilo. Foi um inferno, cara. Graças a Deus que a Decathlon também tinha um cara lá, que era o Nelson, ele era head de operação, ele era muito foda, fora da curva. E o Marafona falava, vai, Juca, você tem que dar certo, cara, mas, meu, não queira abraçar o mundo, começa pequeno. Faz o seguinte, eu vou fechar suas operações de fora de São Paulo, que é onde você tá dando muito trabalho, e você concentra em São Paulo. Cara, cliente que aposta em inovação é o melhor cliente que você pode ter, porque ele sabe que vai ter erro, mas ele vai investir em você. Isso é muito legal. E aí, aprendemos errando com a Decathlon, para daí chegou outros clientes menores, a gente já foi um pouquinho mais liso, aí chegou na Dafit, já estava bem menos júnior, assim, né? Podemos dizer. Tava mais redondo. E aí a Dafit também foi ajudando a gente a ir subindo a régua. Porra, daí em 2016, final, a gente trouxe um consultor de Lean Six Sigma para nossa operação. O cara começou a implementar alguns processos de qualidade que ajudou muito a gente a afinar ali os termômetros e começar de fato a ter um processo. E aí, cara, eu sempre soube que se eu quisesse dar certo na logística, eu ia ter que ter metodologia muito, muito, muito ali no nosso dia a dia. E quando a gente foi pro galpão, o primeiro galpãozinho, a gente já foi com uma série de lições de casa de método para fazer. Então, desde 2016, a gente vem se pontuando como uma empresa que se preocupa muito com qualidade. E aí a gente acabou sendo reconhecido no mercado por isso. A gente conseguiu criar uma margem contribuição que ela não é praticada no transporte. O transporte é o maior custo dentro da logística, como vocês sabem, e todo mundo quer achatar esse custo o tempo todo. Só que nós operamos, cara, por anos com clientes grandes, e assim, estou falando de um lifetime value aí muito interessante. Porra, a Dafit está com a gente desde 2015. Assim, a gente não perde cliente por performance. Pode perder por outras coisas, mas performance não perde, cara. E isso pra gente foi uma lição muito bacana de se aprender. Pô, hoje a gente tem um método aqui muito foda na operação. E isso ajudou a gente a ser diferenciado, né? Até ao ponto de cobrar um valor acima do que o mercado cobra e o cliente continuar, porque ele entende que, porra, NPS para ele é importante. Ele mede, cara, o custo da ponta aqui, mas ele mede o intermediário, quanto sai cada ligação no saco para ele, quanto custa cada reclame aqui. Então, para clientes que valorizam isso, a gente foi uma resposta muito bacana. Claro, hoje a gente já tem uma estratégia mais agressiva em relação à precificação, a gente atende desde do SMB até o Enterprise, então a gente foi aprendendo a lidar com esses diferentes tipos de targets, mas é uma coisa bacana aí que o método ajudou a gente a construir uma performance. E isso virou parte da nossa marca hoje.